Agora vamos passar para a segunda tentação, né? São mais duas, todo mundo sabe, são três. Então vou dizer o texto. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Lembrando o contexto que o Espírito é a lei que levou Jesus para o deserto. O diabo aqui é o processo, é a operação, né? O rival, o opositor, o adversário. Essa tentação que é apresentada no plano íntimo é a tentação da vaidade. Nós vamos ver por quê aqui daqui a pouco. A vaidade, enquanto o egoísmo diz assim, é tudo para mim e para os meus, a vaidade diz assim, eu sou melhor e quero que todos saibam. O orgulho é outra coisa, nós veremos depois, que é a terceira tentação, né? Então esse diabo, o opositor, que a todo instante instiga uma aferição interna, é como aqueles elementos do plano periférico da matéria, os planos periféricos do adversário, que está a todo instante buscando essa cidade santa, que nós colocamos aqui como o templo interno, o corpo mental superior. Quando Allan Kardec pergunta assim, onde está escrita a lei de Deus? Os benfeitores respondem, na consciência. Esse seria a cidade santa. A nossa consciência é a cidade santa. Todo um problema que faz um teste afeta o nosso plano de consciência. Se nós fizermos a ação que é negativa, culpa consciencial. Se não fizermos, uma sensação de alívio e de vitória, né? Então ele subiu ou foi até a cidade santa. É um problema de consciência. Colocou-os no pináculo do templo, a parte superior, essa na estrutura de Jerusalém, colocando aqui como o elemento didático, nós temos toda uma cúpula, uma clarabóia no alto, onde lá naquele alto, seria no nosso caso, se fosse a consciência, a mente superior, o plano mais interno, nosso, que está sendo aferido aqui agora. O primeiro problema era transformar pedra em pão, é campo de alimentação operacional de manutenção. Agora aqui não, é campo de propositura interna de importância. A vaidade é um vício da alma que quer se sentir importante e quer que os outros, claro, que seria importante que os outros manifestem sobre isso, né? Quando o Espírito Alta de Souza compõe aquele poema chamado Mensagem Fraterna, em que ela diz assim, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpõe. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Antes terá dito assim, compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Depois que tem outro verso. Mas o importante aqui é quando ela retorna ao teu templo interno e abandonado. É essa consciência, esse plano íntimo que nós não podemos perder de vista, né? O plano da consciência no pináculo do templo. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. É lá que nós somos aferidos por nós próprios, que ninguém pode nos aferir de fora. A intencionalidade da criatura. Nós podemos julgar uma ação, uma atitude, uma cena, mas nós não temos como aferir a intencionalidade
a intenção é pura na criatura e é dela, com o Criador, onde ela vai poder fazer a aferição, né? Então, se a aplicação da lei da pena conforme o ato, isso é problemática humana, relacionamento humano, mas o julgamento em instância última da intenção é com Deus, não depende exatamente, né, de outra criatura, porque está na consciência, está nessa intencionalidade, né? Jesus tem uma expressão no Evangelho, quer dizer assim, todo pecado será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. É esse movimento quando a vaidade assume proporções em que nós pecamos contra aquilo que tem de mais sagrado em nós mesmos, fazemos uma violência à consciência, ou seja, um erro deliberado. Esse erro, não tem perdão no sentido didático, né? Ele somente com uma expiação correspondente nós poderemos exonerar da nossa consciência aquela culpa. Existem outras expressões que nós podemos fazer de forma mais saudável, sem precisar da expiação grave, mas esses que ferem o Espírito Santo, o sagrado da consciência, este é um dos erros mais complexos, porque somente quando a criatura expia é que ela consegue voltar a um sistema de rejuvenescimento espiritual, de crescimento espiritual. É claro que antes da expiação tem que ter o arrependimento, todos eles pedem o arrependimento, mas tem certos erros que são de menor monta, num plano apenas relacional, sem um afetar profundo da consciência, que reconcilia com poucas questões, com pouca ação, às vezes pode ser dolorosa, mas com pouco. Mas esse erro, quando ele vai e atinge essa intimidade consciencial, onde sabe que está errado, conscientemente, e faz naquele sentido, esse aí precisa da expiação, né? Para se sentir exonerado. O problema não é exatamente de alguém para conosco, o problema é de nós mesmos para a vida, né? Alguém pode falar assim, não, estou perdoado, te desculpo, está tudo certo, mas o problema não é ele falar, sou eu sentir assim, né? Então nós é que precisamos, é que o trabalho é conosco, é pessoal, do nosso sentimento interno, aquilo que está dentro da gente. Mas continua, né? Porque agora vem a proposta. É a mesma equação que nós vimos antes. Se tu és, isso é a provocação, é um sofisma, né? A mesma tentativa, a mesma maneira. Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. E essa tentação, ela vem, porque na primeira ele não usou, mas agora vem com um argumento forte, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Vamos ver onde é que está escrito isso. Está no Salmo 91, versículo 11 e 12, Davi escreveu assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Essa tentação, vamos pensar em nós, né? Nós estamos pensando, vendo a cena do tentador com Cristo, mas pensando em nós, onde tem a parte consciente saudável e a parte do eu inferior. Usando o mecanismo da lei. A lei está dizendo, está lá, tem orientação, você não vai ferir, a lei vai me proteger, vai. Mas se eu criar circunstâncias negativas, eu estou fraudando a lei, eu estou tentando a lei, que é o que Jesus vai apresentar para ele. Se está dizendo assim, olha, a lei fala que vai proteger, então pula daqui para a gente ver se ela vai te proteger mesmo. Isso é tentação, é tentar o Senhor Deus, porque nós sabemos o seguinte, lei de causa e efeito. Dentro da lei de causa e efeito, nós estamos naquele plano em que se uma determinada situação não estiver no plano da nossa vida, ele não vai acontecer. Mas se eu for imprudente ou invigilante,
ou imperito, ou imprevidente, eu posso, com aquela cena de imprudência, criar uma circunstância que não existia. Então imagine, por exemplo, que eu não tenho um karma de ter um acidente de trânsito, mas eu desrespeito as leis do trânsito, da velocidade, do processo todo. Eu posso, pela imprudência, criar um sistema. Isso é tentação. Porque eu não tinha que passar pela experiência, mas como criou. E às vezes a vaidade faz isso. Eu quero mostrar. Então, ele fala assim: quer ver? Eu vou te mostrar como é que eu sou importante. E queremos criar uma circunstância diante da vida para provar para o outro que eu sou importante, para o outro reconhecer. E não precisamos disso. Dentro desses planos de tentação, né? Sofismas da lei, utilizando a própria lei, criar uma circunstância artificial para parecer ao outro que tem poder. Nosso poder não é de parecer, nosso poder é de ser. Todos nós concordamos aqui agora há pouco que a menina que foi lá experimentar o sapatinho de vidro, ela estava querendo parecer uma coisa que ela não era. De fato, é uma tentação, porque foi proposto, mas ela não tinha o direito de fazer aquilo, e foi testar o sapato, não era dela, pertencia a outra. A palavra aqui é ludibrios, está escrito ludíbrios, está errado, é ludibrios, né? Ludibriar a vida, são os artifícios, as seduções. Quantas tentações no terreno da sedução nós fazemos para o outro ou sofremos do outro na vida? Nesse terreno da vaidade, nesse terreno eu proponho algo que aparentemente é correto, mas que de fato não é correto a experiência, porque está aqui a lei, ele vai dar ordem a seu respeito, para que você guarde e não tenha prejuízo nenhum. E aí ele está falando: se você é o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, precipita, pula que vai te socorrer. Não vai não vai não, porque ele está criando um artifício. Agora, se ele caísse, se fosse uma queda natural, é claro que teria o auxílio, é claro que teria proteção, é claro que teria toda a sustentação. Está dando a ideia? Porque o mecanismo da lei, nós precisamos andar conforme a lei. Por isso que é para não tentar o Senhor Deus, não é para fraudar a lei. A lei define vigilância e oração. Se eu não vigiar e orar, se eu não cumprir o mandamento correto, logicamente teria um problema. E eu vou falar assim: Deus esqueceu de mim? Deus não esquece de nenhuma criatura. Deus não pune a ninguém, Deus dá oportunidade de correção quando a criatura erra. Olha essa expressão, se fizer a cena. A criatura quer colocar Deus a seu serviço, mas na verdade somos nós que devemos servir a Deus, né? Deus não está ao nosso serviço, não. Nós é que estamos a serviço de Deus, para fazer a vontade de Deus na vida. A prece é insofismável: seja feita a vossa vontade. Então, se é feita a vossa vontade, sou eu o agente da vontade divina. Toda vez que eu falo: Deus, o Senhor tem que fazer assim para mim, estou invertendo o processo. É o que se dá com as promessas, ele me dá isso que eu acredito. Ganha. A gente pode fazer o processo sem precisar de colocar Deus a serviço, porque a lei diz o seguinte: se eu fizer, a lei devolve. Uma das máximas de Francisco de Assis é dando que recebe, não é? Então o que eu tenho que fazer? Servir a vida, e a vida retribuirá o serviço que tiver prestado. Muitas vezes na nossa imaturidade espiritual, psicológica, nós fazemos assim: me dá primeiro, se me der primeiro eu faço. Não, o nosso trabalho correto é fazer e depois ter direito a usufruir. Lembrando, não posso esquecer, Deus é a suprema misericórdia da vida, sempre ofereceu tudo aos filhos dele, não é? Quaisquer coisa que nós fizermos, o nosso débito para com Deus ainda é muito maior do que qualquer outra coisa, se pensássemos assim, né? Por exemplo, na parábola do credor incompassivo, ele devia 100 denários, ele devia 10.000 denários ao Senhor.
e pediu clemência, foi preso, ia ser preso. Ele pediu clemência, e o Senhor falou assim: eu vou te perdoar os 10.000 denários, está perdoado. Ele saiu do escritório, chega na porta da rua e encontra um que ele devia 100 denários, 10.000 para 100, a diferença é grande, né? Aí ele prendeu a pessoa, você me paga. Ele falou: não tem como pagar, não tem misericórdia, tem clemência. De jeito nenhum, clemência não para você. E mandou prender a pessoa. Aí o Senhor soube daquilo. O que ele fez? Foi lá e buscou e falou: não, eu te perdoei 10.000. Você não podia ter perdoado a seu irmão 100 denários? Aí aprisionou a pessoa. Esse é o processo da vida, quando nós não conseguimos agir conforme Deus tem agido conosco. Ele nos dá as bênçãos. E se eu não souber aplicar essas bênçãos na vida, replicando o que Ele fez comigo, viu o que eu fiz para você? Agora faz para o outro. É a regra que Jesus fala com o doutor da lei, no sentido do homem samaritano, o bom samaritano. Tudo isso que foi feito por alguém que é atribuído como um ato de misericórdia, faça também. Esse é o próximo. É isso que nós devemos fazer. Mas vamos caminhando aqui, porque Jesus vai dar a resposta para ele assim. Disse-lhe Jesus, para não cair no sofisma, né? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O argumento do Cristo em obediência plena à lei. Onde é que está escrito isso? Mais à frente nós vamos ver aqui, né? A correção aos infelizes tentadores. Está no Deuteronômio 6,16, lá no Velho Testamento. Não tentareis o Senhor vosso Deus como o tentastes em Massá. Essa é a história do povo hebreu, de uma vivência deles. Mas a expressão é: não tentareis o Senhor teu Deus. Se Deus é a suprema doação, eu não preciso tentar. Como filho, eu preciso usufruir dos bens, apropriar dos bens e irradiar os bens. Por isso que a mente é um espelho que capta e reflete. Então veja lá, a tentação ela está mostrando para nós quando nós utilizamos o lugar sagrado para pecar contra o Espírito Santo. Ou seja, nós apropriamos da valor, querendo colocar um teste para ver se Deus vai fazer aquilo que Ele falou que faria. Deus não pode ser tentado pelo mal. Nós já lemos aqui agora há pouco em Tiago. Deus não pode ser tentado pelo mal, de maneira nenhuma. Nós vamos confiar em Deus. Confiar plenamente na lei de Deus não é tentar ou testar Deus. Eu não sei se está dando ideia, porque às vezes nós tentamos falar e não consegue dar a clareza da ideia para ficar compreensivo dentro daquilo que nós temos pensado. Nós vamos, como diria o Gilberto Gil, andar com fé eu vou, né? Porque a fé não costuma falhar. Então eu preciso andar com essa experiência de fidelidade a Deus. Porque a lei de Deus não falha. Mas se eu fizer, eu vou fazer isso aqui, porque se eu fizer isso, Deus vai fazer isso para mim. Isso pode ser uma problemática. Pois não? Isso pode representar para nós uma questão de uma negatividade. Novamente, uma outra expressão. Então passou a da vaidade, né? Se alguém quiser voltar nela, nós podemos falar alguma coisa. Senão nós vamos avançando. Agora é a terceira tentação. A vaidade progressiva? Foi os anteriores aí. A vaidade começou, deixa eu ver aqui onde é que começou. Se tu és o Filho de Deus, é o versículo 6. Lança-te daqui abaixo, né? Agora é do orgulho. Essa é a terceira, segundo Mateus. No Evangelho de Lucas ela está invertida, tá? No Evangelho de Lucas, a segunda é do orgulho e a terceira é da vaidade. No Evangelho de Mateus, a segunda é a vaidade e a terceira é do orgulho. Egoísmo, orgulho e vaidade são as três chagas que têm atrapalhado o nosso processo de desenvolvimento na vida. O orgulho diz assim: eu sou o melhor. Não quer nem saber se o outro acredita ou deixa de acreditar, se o outro sabe ou não sabe, se ele fala que sim ou não fala que não. O orgulhoso não pensa nisso. A vaidade não. A vaidade, além dela achar melhor, ela quer ser reconhecida, né? Quer reconhecimento. Então eu vou pular no tempo, que se eu pular daqui, Deus vai me pegar e vai me segurar, não vai deixar eu cair,
todos vão dizer assim: nossa, olha, ele é realmente o Filho de Deus. Vamos voltar um pouquinho nela, né, gente? Só voltar um pouquinho. Uma das questões mais difíceis para o povo hebreu é entender Jesus ser crucificado. Porque existe uma orientação no Velho Testamento dizendo o seguinte: todo aquele homem que morre no madeiro é vil, não tem valor. Então, se alguém suicidasse usando uma corda numa árvore, morresse em cruz, era desqualificado mesmo. Lembrando que a morte em cruz era uma pena de morte dos romanos, não era dos judeus. A pena de morte dos judeus era pedra, lapidação. Mas os romanos e os judeus entraram num acordo e prenderam Cristo. Então, uma coisa que os judeus, Saulo de Tarso, antes da conversão, e outros, não aceitavam, não entendiam, era ele ser o Cristo e morrer na cruz, na madeira, porque a lei falava que quem morre na madeira era vil. Por isso que Jesus veio fazer toda uma mudança de valores na sociedade humana. O chamado mau ladrão olha para Jesus na cruz e diz assim: se você é o Filho de Deus, desce daí, ué, pelo amor de Deus, vai morrer? O que é isso? Você tem poder, sai daí, me tira também. Me livra a nossa barra aqui e vamos sair fora. Era essa ideia, eles não conseguiam compreender. Alguém falou assim: ele confiou em Deus e Deus o abandonou. Jesus recita o Salmo 22. Até hoje o mundo cristão tem dificuldade de entender as falas, né? Eli sabactano, Eli sabactano. Deus meu, por que me desamparaste? Gente, Jesus está recitando o Salmo 22, que é um salmo composto por Davi para ser recitado num momento de testemunho profundo. Aliás, depois que saiu da ceia, da última ceia, até o momento de entregar o Espírito para Deus, foi só recitar salmo, porque no salmo estão todas as preces, devoção, louvores que precisava ser falado. Então, quando ele recita o salmo, Deus meu, por que me desamparaste? Nós não podemos parar nesse primeiro versículo, temos que ler o salmo inteiro para ver o contexto e o entendimento do Cristo de abandono. Mas alguém olha e fala assim: ele está clamando por Elias. Não, ele está clamando para Deus. Cadê Deus? Deus abandonou, né? Quando o Mel Gibson fez o filme sobre a tentação, sobre o Cristo, né? Sobre a tentação do Cristo, inclusive, né? O Mel Gibson mostrou assim, de forma magistral as cenas, quando ele põe Jesus no Getsemane em preces, e o tentador, como espírito, ele aproxima e fala assim: isso não vai dar certo, o povo vai te abandonar, eles vão virar as costas para você, eles não querem nada com você, lá no futuro ninguém vai te obedecer. Aí ele está caminhando com a cruz e o tentador está falando na cabeça dele, né? Você imagina permanecer inteiro diante desses processos? Essa é a tentação da vaidade, querer ser importante. Jesus não tinha isso, mas ele está nos ensinando como nos comportarmos diante dessas questões. O Espírito igual do Cristo não é tentado por nada, né? Ele superou a tudo, ele já venceu todas as expressões de desenvolvimento humano, mas ele é mestre, ele é Senhor, e como mestre ele precisa nos ensinar o que fazer. Como Senhor, ele garante a autoridade dele, moral, por aquilo que ele fez, né? Esse aqui é o nosso entendimento deste processo. Agora, quando entra aqui, já entra numa outra expressão, que é o orgulho. O orgulho está preocupado em saber exatamente o que o outro pensa, mas nós vamos ver que não é bem assim. Olha como é que foi construída a história pelo evangelista Mateus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. 22 do Salmo. Salmo 22. É o Salmo 22. Que é o 23 é o mais conhecido dos salmos, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, nós temos que dizer assim: o Senhor é o meu pastor, e em nada me
Porque a tradução correta seria: o Senhor é o meu pastor, em nada me faltará. Não do jeito que eu acho que tem que ser, mas do jeito que deve ser. É esse que precisa, né? Aí vem todo o texto maravilhoso. O Salmo 23 é super conhecido. As Bíblias, elas, depois de um determinado salmo, elas têm uma diferença, tá? Essa daqui é a tradução, na tradução protestante, de Dom Ferreira de Almeida, é o 22 e o 23. Na católica, então, eles colocam o número do lado, porque às vezes tem uma diferença, em determinado salmo para frente, tem uma diferença de um com o outro, porque dividiu um salmo, foi subdividido. Então, tendo essa subdivisão, mudou um pouquinho os números. Mas é só conferir, tá? Dá uma conferida lá, se não é 22, na Bíblia, numa outra Bíblia, se não é 22 ou 23, ou 21, tá? Mas vamos continuar aqui no nosso contexto. Se tiver qualquer dúvida, traz para nós. A insistência interior. Nós colocamos isso porque ela continua sempre. O ciclo vicioso do amor imaturo. O que é esse alto monte nesse caso? Nós estamos falando do orgulho. O alto monte é o extremo valor pessoal que eu quero me colocar. Eu sou muito importante. Jesus falou que quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Os discípulos chegaram e falaram assim: Senhor, quem vai ser o maior no seu reino? Quem é o maior no seu reino? Aí Jesus chamou um menino, pôs a mão na cabeça de uma criança, 12 anos o menino tinha, e disse para os discípulos: se não vos tornardes e vos converterdes como este menino, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Capítulo 18 de Mateus. Eles queriam saber quem era o maior. Jesus falou: você nem entrou. Porque já quer ser o maior, não é bem assim, né? É preciso entrar. Então, tornar e converter. É a criança, aí nós entendemos aqui conosco, né? Não é ser criança biologicamente. Não. Criança é o arquétipo da abertura. É o ser aberto por excelência. A criança, 0 a 12 anos, é o ser que quer saber, quer conhecer. Pode ter pequenas rebeldias, mas quer conhecer. Então, está avaliando ali o lado da abertura espiritual, ou da abertura moral, da abertura material. Porque depois que nós passamos da fase da criança, a gente já acha que já sabe tudo. A gente não quer aprender mais. Não é que não quer aprender. Em muitas coisas nós já ficamos rígidos. Continua aprendendo, mas em muitas coisas nós ficamos rígidos. E a criança não é rígida para aprender, ela é curiosa. Às vezes, depois de um certo tempo, que perde isso, né? Pelo próprio sistema da relação. Mas voltando aqui, o ciclo vicioso do amor imaturo, que é este extremo valor pessoal que eu acho que eu possuo, e de fato possuímos, mas não para ser falado por nós, para ser expressado por nós é diferente, né? Então diz o seguinte: a virtude, ela não se fala, ela é falada. Se eu disser assim, eu sou bom, não é? Já começou a desqualificar aí. Nada obstante, eu preciso reconhecer minha competência e apresentá-la naquilo que eu estiver fazendo. Mas eu não vou dizer de mim mesmo, né? Ela é falada, ela é comentada pelo outro. Não sou eu que falo, é o outro que comenta, não é? Nada obstante isso, se eu mandar um currículo para pedir trabalho, você coloca suas competências. E quando for contratado, eles vão testar se aquela competência está de acordo, né? Não mente não. Porque se mentir que é capaz de fazer tal coisa, é contratado e não consegue fazer, não é mesmo? Propôs algo e não conseguiu, então nós temos que colocar a competência que temos. Isto é atributo de virtude. E apresentá-la na vida, porque se eu falar que tenho e não apresentar, não tenho. Não adianta propor, é preciso apresentar. É preciso mostrar e revelar na vida. Vamos ver o alto monte, o orgulho, o valor pessoal. O diabo mostrou para ele os reinos do mundo. Jesus veio anunciar os reinos de Deus, o reino de Deus. O diabo está propondo o reino do mundo. A vitória é no espírito, no campo espiritual, é em Deus, e não na matéria. Mas o diabo, ou seja, a tentação, é a vitória na matéria.
diabo aqui nós sabemos que é o adversário que está em nós mesmos, é o nosso eu inferior. Os reinos do mundo são os reinos da matéria, os aspectos exteriores. As glórias do mundo são efêmeras. Existem experiências da vida que às vezes nós tributamos muito valor a determinada coisa, e aí surge uma experiência, e aquela experiência é tão impactante que ela fala assim conosco. A gente chega à conclusão, né? Aquilo que eu dava tanto valor não tem tanto valor. No último dia de vida, muitas vezes, alguém olha e fala assim: não, eu perdi meu tempo. Alguns, né? Nem todo mundo, tem alguns que não. Mas por quê? Porque às vezes nós colocamos a atenção em coisas que não têm aquela importância toda. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a própria alma? O que adianta ter todas as vitórias no plano da matéria e não ter conseguido fazer essas vitórias com virtude, tendo feito com experiências viciosas e negativas? As glórias do mundo são efêmeras. Não está dizendo, não podemos entender aqui, não está dizendo que não possa no mundo ter sucesso. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que esse não é o motivo maior. O sucesso é sempre a consequência de quem bem feito fez. Mas não deveria ser o exclusivo leitmotiv da coisa. Porque é preciso trabalhar pelo próprio trabalho. É preciso fazer por aquilo que tem que ser feito, e não pelas glórias que advirão dali. Então o Evangelho, bem compreendido, quando a gente entende assim, nesse sentido, nós estamos no mundo, sem ser do mundo, para cumprir a vontade de Deus. E é Deus quem exalta a criatura, ou permite ser exaltada na vida. Não é a criatura que se exalta a si mesma. Vamos lembrar do Napoleão. Lembrar de Paulo e Napoleão. Paulo de Tarso, ele que era importante em Israel, tornou-se uma pessoa comum na humanidade, mas Deus o superexaltou como apóstolo, né? A lei divina, tornou-se santo. O Napoleão, quando ele assume o comando da nação francesa, Napoleão prendeu o Papa e obrigou o Papa a coroá-lo. E logo depois a tragédia de Napoleão, foi excluído de todas as conquistas efêmeras que ele teve, aprisionado, para ele fazer uma reflexão profunda e dizer: no fim das contas, nada valia a pena mesmo. Eu lutei por algo efêmero. O Napoleão, antes de morrer, ele disse isso. Ele sentiu o vazio da experiência que ele teve, as glórias de fazer o Papa coroá-lo. Uma arrogância, né? Pelo poder da arma, o Papa estava prisioneiro dele. Então ele se autocoroou. Aliás, ele tomou a coroa do Papa e colocou na cabeça dele, né? Ele deixou nem o Papa coroar, ele tomou a coroa e colocou. Ele se auto, e aí a vida o tirou de cena. Porque isso é arrogância pura, né? É a glória do mundo. Dentro do contexto, vamos ver uma fala de Jesus, quando falando das glórias do mundo, desses complexos de construção do homem. Jesus fala assim: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Foi apresentado para ele o templo, né? O discípulo: olha que majestoso o templo, não tem pedra que ficará aqui. Outra expressão dentro desse contexto para a gente ir entendendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando o tentador propõe, leva lá do alto e mostra os reinos do mundo, mostra a glória, Jesus está mostrando para nós aqui, primeiro, uma expressão: os reinos do mundo, as pedras vão ser derrubadas. Onde estão os templos, vamos dizer melhor, onde estão as 7 maravilhas do mundo? Só as pirâmides talvez tenham sobrado até hoje. Os jardins suspensos da Babilônia foram embora, não é? Cada daquela suntuosidade não existe mais. Nós vamos à Grécia e procuramos lá, só tem ruínas. Vamos em Roma procurando as grandezas dos imperadores,
tem pedra sobre pedra mais, não é só ruína. Então é isso que está sendo mostrado, né? Esse que é o ponto importante. Ele é para ser vivido, utilizado, mas não é o ponto fundamental. O que é fundamental? Buscar as coisas do reino de Deus. Isso é a orientação do Cristo, que o eu inferior não viu, né? E a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E aí, dentro da ideia, continua o tentador, e disse-lhe: tudo isto, os reinos do mundo, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Gente, essa tentação, ela mostra o grande vazio na nossa alma quando nós estamos nesse ponto do orgulho. Porque olha que paradoxo, ele diz ter tudo, porque você está dando o reino, porque ele é dele, mas ele não tem nada, ele não tem a adoração do Cristo. Ele: te darei tudo, se você me adorar. Ele está carente da própria adoração, está vazio, não tem a sustentabilidade naquilo que diz ter, naquilo que diz ser. Quando nós afirmamos eu sou, essa afirmativa precisa encontrar respaldo na intimidade. Quantas vezes nós falamos eu sou e não sustentamos aquele eu sou? Jesus apresentou, do ponto de vista conceitual pleno, 7 vezes eu sou. E ele diz o primeiro: eu sou o pão da vida. Depois ele diz: eu sou a luz do mundo. Depois ele diz o terceiro: eu sou a porta das ovelhas. Ele diz o quarto: eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E eu sou a videira verdadeira. São 7 que estão no Evangelho de João, ao longo do capítulo 6 até o 15º, onde ele vai definindo o eu sou. E cada um deles ele apresenta uma equação. Só que, quando ele diz assim, eu sou a luz do mundo, ele diz ao discípulo: vós sois a luz do mundo. Quando ele diz assim, eu sou o pão da vida, ele diz ao discípulo: quantos pães tendes? Todo eu sou que ele diz dele, ele apresenta-o e diz: vós também possuís este eu sou. Encontra-o. Mas se eu ficar no orgulho, eu não encontro. Pode ser o tempo que tem. O quê? Eu sou? Que beleza, hein? Maravilha. Que paradoxo. Disse ter tudo, mas não tem nada. Não tem a adoração do Cristo. Está carente daquilo que é essencial. Então, o que adianta o homem ganhar a vida e perder a si mesmo? Não ter ressonância de identidade consigo mesmo. A grande queda do orgulho em nós é de conquistarmos muito exteriormente e internamente não temos nada. Vou voltar na palestra de ontem lá em Passos, a parábola do rico e do Lázaro. O rico tinha tudo, o Lázaro era um mendigo que não tinha nada. Mas no momento da transição para depois da morte, na vida seguinte, o rico estava no sofrimento do Hades, porque ele não construiu nada dentro, ele só construiu fora. Enquanto o Lázaro, que não tinha os bens, construiu na intimidade, não tinha nada fora, e estava com Abraão no seu seio. Essa é a grande equação da vida. Acha que tem, mas está vazio, está fragilizado, está carente, né? Olha o que o Apocalipse diz sobre isso para a nossa reflexão, capítulo 3. Nós já tratamos dele aqui há algum tempo atrás, né? Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças,
e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Nós já trabalhamos esses aspectos, mas aqui o ouro provado de fogo, não só o metal ouro precioso, mas a expressão de realeza na intimidade eterna. As roupas brancas, não apenas uma veste branca, mas a irradiação, síntese das cores dos nossos chakras, são 7 fundamentais, produzindo a cor branca. É uma síntese. Até o perispírito, a aura branca, né? O Gilberto Gil também fala da aura branca. Todo Gilberto fica com a cabeça hoje, né? Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver, né? E para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Lembra que o Adão e a Eva, quando fraudaram a lei lá no paraíso, o Adão escondeu atrás da moita, porque descobriu que estava nu. Mas era nu sem roupa, né? A nudez ali é uma vergonha da falta de. Quis ser maior do que poderia ser, foi expulso do paraíso, né? E os nossos olhos precisam ver verdadeiramente com correção. O colírio de Deus tem que comprar dele, né? O colírio dele faz que nós vejamos a vida com clareza, porque às vezes nós vemos a vida deturpadamente, com os olhos que não são verdadeiros. O orgulho faz parecer que tem tudo, mas está vazio em si mesmo. É essa a proposta. E por enquanto ela anunciou o reino, mostrou e falou com Cristo: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Onde a persona quer ser mais do que o condutor. É como se o ego, aqui em nós, o ego, quisesse ser maior do que o eu sou, do que o espírito. A personalidade quer ser maior do que a individualidade. Ela inverte o processo. Ao invés dela fazer a adoração, ela quer que a individualidade a adore, né? No caso da personalidade, no caso do ego, o que está dentro, o que está fora está dentro, o que está dentro está fora. E aí vem a fala do Cristo, reposicionamento, né? Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Esse processo, é lógico que se traz o orgulho, Jesus apresentou o que? A humildade. Se traz o egoísmo, Jesus apresentou a caridade. Se traz a vaidade, Jesus apresentou todo um sistema de obediência, e não de expressão de magnificência. Então aqui, o ato humilde de Jesus, que é o mais poderoso no planeta, não é? É o construtor do planeta, o governador espiritual do planeta, ele não avoca para ele ser adorado, mas ele diz que nós vamos adorar a Deus, que é o Criador, Pai de todas as coisas, e só a Ele nós devemos servir. Então, novamente, Cristo ensina como e o que fazer. Lá no Deuteronômio, Jesus está repetindo a orientação da lei: guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Toda vez que nós estivermos invertido, querendo fazer o condutor ser servo do conduzido, nós invertemos o processo aqui. E aí, nessa mesma sequência, foi proposto a Jesus uma pergunta, como tentação: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então veja, a tentação está propondo a criatura ser adorada, mas a lei está definindo que é o Criador que precisa ser adorado. A tentação propõe conquistar o reino do mundo, mas a lei propõe conquistar o reino de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, ou seja, expressar em ato a lei divina que já assimilamos na consciência, e não o contrário. Então, pelo ser humano, nós humanos, quando rebelamos contra a lei de Deus e fazemos do nosso jeito, sem condicionar a nossa vontade, a nossa ação à vontade de Deus, nós estamos nesses processos das tentações. Essa tentação do Cristo, nós já falamos que tem 40 mil anos, ela continua ainda, porque nós estamos tentando, sem conseguir efetivamente superar as negatividades que trazemos na nossa alma. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Essa é a grande superação, a vitória da lei, do amor, da justiça sobre o ego, a personalidade humana, sobre a criatura que precisa aprender a servir. Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Essa vida em abundância é a grande condição de superação do espírito humano na terra. As tentações mostradas na apresentação de Jesus, depois do batismo de João, mostra toda uma trajetória emblemática, numa forma de parábola, numa forma de cenas, apresentado pela expressão de Jesus naquilo que define as nossas maiores negatividades. Tudo que Jesus fez como vitória, nós precisamos fazer para também sermos vitoriosos. E aí ele diz assim: eu venci o mundo. Ele diz antes, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. As aflições do mundo, os problemas, essa questão do opositor, do diabo, né, do adversário, que testa, que tenta, que propõe fazer a fraude, que propõe fazer o errado, propõe sair daquilo que é a lei, precisa encontrar em nós, que estamos decididamente querendo seguir uma nova caminhada com o Cristo, a decisão do não e do sim. Não fazer o erro e fazer o acerto. Não errar, diz o Tiago, né? Não erreis, meus amados irmãos. Não errar e acertar. E aí, com essa vitória, o adversário deixou, afastou, saiu. E chegaram os anjos. No livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre a obsessão, a influência espírito negativo. Como é que faz para afastar a influência dos espíritos negativos? Entre as várias coisas, ele fala uma: atraia a presença dos bons espíritos. Atraindo a presença dos bons espíritos, afastará os negativos. Como é que atrai a presença dos bons espíritos? Fazendo coisas dignas dos bons espíritos, do anjo de guarda. Porque nós, fazendo essas coisas, eles chegarão mais ainda em nós e afastará o negativo. Não temos que ter medo do mal, temos que ter coragem de vincular ao bem e auxiliar o mal a corrigir-se, transformar aquilo que é negativo em positivo, aquilo que é inferior em superior, aquilo que é frágil do ponto de vista da espiritualidade em forte. Porque, como que Jesus falou? Na verdade, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como é que nós vamos entender? O espírito em si, ele está pronto para a vivência crística, mas os veículos que ele usa, que é chamado carne, a matéria, são fracos para conseguir atender essa voltagem energética. Então nós vamos transformar a matéria num capacitado, capacitar a matéria para se tornar um veículo onde o Cristo possa manifestar. Olha como é que a coisa é difícil. Difícil nesse sentido assim, de operar. Quando Francisco de Assis
e em 44 anos veio mudar a face do planeta no segundo milênio, o Francisco de Assis, no momento em que ele sobe ao Monte Alverne e que ele encontra com o Cristo, o corpo dele não aguenta, né? A luz do Cristo penetra e sai ferida para todo lado, né? Os estigmas do Cristo, o estigma do Cristo em Francisco de Assis não é a mediunidade que a gente viu aí em algumas pessoas, não. O estigma do Cristo em Francisco de Assis é coisa única, são somente aqueles espíritos que atingiram aquele patamar superior de encontrar o espírito agindo plenamente através do corpo, e chega num período de vida que o corpo não aguentou mesmo, e machucou todo, e 2 anos após esses estigmas ele morreu, desencarnou, não é? E antes disso ele ficou cego. Não ficou cego, ele teve um problema na vista e começou a ter um embaçamento, e esse problema foi grave. Procurou o médico da ocasião e o médico disse que ele precisava cauterizar os olhos. Cauterizar os olhos. Aí o Francisco de Assis era obediente. Nós colocamos aqui, obediência à vontade de Deus. Um dos votos dele era obediência, né? É a castidade, a humildade e a obediência. 3 virtudes que superam as 3 tentações, as mesmas. Francisco de Assis estava diante do irmão Fogo e disse para o irmão Fogo: irmão Fogo, eu sei que onde você passa não sobra nada, só sobra cinza. Deixa eu ler, dá licença, que eu quero ler na íntegra como é que foi a coisa. Eu falei isso no dia e falaram assim: mas onde é que está isso? Eu não sei disso não. Eu tive que pesquisar, né? Achei, e aí quando eu achei tem que compartilhar. Porque se não compartilhar é avareza. Não é? É avareza. Aqui, é fácil. Irmão Fogo, peço-te, em nome de Deus e de Jesus Cristo, para que não me queimes com toda a tua pujança, que reduz todos os corpos. Peço-te caridade para comigo nesse instante em que preciso de teu auxílio e tua ajuda. Não me queimes o tanto que eu tenho a impressão. Sei que por onde passa somente ficam cinzas e que tudo se reduz a pó. Peço-te um pouco de brandura em se tratando de meus olhos. Ainda preciso deles para ver as belezas de nosso Pai Celestial e entender melhor as leis do Senhor de todas as coisas. Compadece-te de mim, irmão Fogo, compadece-te de mim, e peço a Deus que te abençoe sempre. Francisco, com toda a confiança e ternura, abriu os olhos e o médico, já com o ferro incandescente na mão, cauterizou-lhe os olhos. E mesmo com os olhos entregues ao fogo, notou pequenas criaturas desprendendo-se da brasa viva, como que abrandando-lhe a temperatura. Essas criaturas deslizavam nos caminhos feitos pela luz, como se estivessem montadas em fios do fogo, e festejavam sua pequena festa com carinhos peculiares ao seu reino, onde o fogo é seu ambiente maior. O santo de Assis cada vez mais notava a vida pulando em tudo que existe. Alguns seres alados que manejavam as ondas dos ventos chegavam em auxílio, confortando com o sopro purificador. Ou seja, ele pediu e foi atendido. O fogo fez o serviço que tinha que fazer, mas abrandou. Senão, tudo que nós vamos fazer na vida, nós vamos fazer igual Francisco de Assis, gente. Irmão fogo, irmão sol, irmão lua, irmã chuva. Irmã, tá quente. Não tem negócio de dizer, ai que calor mesmo. Ai, irmão sol da primavera, faça o seu serviço direitinho, irmão sol. Eu sei que você, irmão sol, na primavera, esquenta a muleira da turma, mas por favor, esquenta a minha muleira, né, direitinho. Faz a oração, porque tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos.
primeira vez. Lá no último parágrafo, nos últimos parágrafos do capítulo 24, tá? Antes do capítulo 25. Então, o Francisco de Assis é o grande exemplo, mas lembra que o corpo dele não aguentou. Então, a nossa vida não está no corpo, a nossa vida está no espírito. O espírito está pronto, o corpo é fraco, e ele não vai aguentar mesmo, mas o espírito tem que aguentar, não é? Porque tem gente que usa isso para falar, o corpo é fraco, então deixa fazer, né? Não, o corpo é fraco não é para fazer bobagem boba, não. O corpo é fraco porque ele não aguenta as virtudes do espírito, mas o corpo tem que estar a serviço do espírito, não é? Ainda que eu peço para doer menos um pouquinho, mas não tem erro. Podemos interpretar o evangelho errado, né? O término da geração má e adúltera, que é de 40 mil anos que nós já vimos, está acabando. Nós estamos no final dos tempos primitivos e expiação em prova. Estamos, daqui a poucos anos, entrando no chamado mundo da regeneração, no mundo onde a criatura estará em melhor contato com o seu Criador, numa relação mais saudável, sem tentações, mas com obediência e com desejo de servir, né? O final da transição e o início da regeneração. Os anjos são os bons espíritos a serviço do Cristo diante da vida, que estão fazendo esse trabalho de seleção do planeta para mandar para o outro planeta os negativos, trazer para a Terra outros já melhores e fazer aqui da Terra um reino de amor e de paz. E então, verdadeiramente nós viveremos a equação luz diante da vida. Jesus falou com toda a profundidade: o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Alguns não podem, né? Alguns entendidos por enquanto vão permanecer ainda na espera, mas muitos já podem. Então nós queremos estar nesses muitos, né, gente? Ou não? Vamos fazer o trabalho de estar junto dos muitos, né? Resgatados pelo Cristo, não é? Não vamos cair de novo, não. Vai ter gente que caiu de Sírios em Capela, de Capela na terra, e lá vai da terra para o outro planeta. Eu sou a videira verdadeira. Está em 15:5 de João. Você tem? Podemos. Então tem um bacana. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, sou o caminho, verdade e vida, a ressurreição dele. Faltou a porta, faltou aí, a ressurreição falou, é a porta, né? Só não colocou a porta. Nessa porta Jesus fala, é magistral: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Nós estamos querendo transformar pedra em pão, querendo que o Cristo transforme pedra em pão, e Ele está dizendo: entra por mim, ou seja, viva a minha vida, que você vai encontrar pastagens. Entrar e sair é liberdade, não é fluxo. Quando nós estamos no vício, nós não temos liberdade. No vício nós somos escravos, na virtude nós somos livres, nós entramos e saímos saudavelmente. Mas é preciso viver o Evangelho, né? Na sua inteireza, na sua integralidade. É Deus em nós, é Deus agindo através de nós na vida. Porque no Atos dos Apóstolos, diz o escritor Lucas, né? E Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas. Então, as mãos eram de Paulo, mas quem fazia maravilha era Deus. Então Deus não tem mão, não tem pé, não tem cabeça, não tem ouvido. Deus precisa das nossas mãos, dos nossos pés, da nossa cabeça. Então nosso corpo todo, a nossa vida toda tem que ser entregue a Deus, para Ele dizermos assim: Deus, me ensina a fazer a tua obra na vida, não é? E não tem tentação que vai nos derrubar, nesse sentido que nós estudamos aqui hoje. Esse é um grande processo, é mais um, dos que nós temos que trabalhar, mas porque ela é um emblema, ela define todo o trabalho do Cristo aqui
construir o planeta até os dias de hoje com vistas ao futuro. Essa frase agora, o último, né? Eis que chegaram os anjos e o serviram. É o momento que nós estamos concluindo a expiação em prova, vai até 2057, para entrar na regeneração, que aí sim, esses mensageiros superiores estarão com mais evidência e nós também estaremos junto deles no crescimento espiritual. Ok? Quero agradecer a atenção de vocês, a oportunidade desse encontro. Desculpar com essa falação danada, né? Desde as 2h30, né? 3 horas falando. Pedir a Deus, não, temos meia hora de lanche, né? Pedir a Deus que abençoe a cada um, que fortaleça mais uma vez cada qual na trajetória, na busca do crescimento, na busca do propósito, e que nós possamos verdadeiramente nos encontrar em outras oportunidades com muita alegria, com muita paz. Lembrando que acho que hoje, 19h30, terminamos, né? 7h30. 19h30, 7h30. Menos mesmo? Eu estou combinado, daqui a pouquinho, hein? É um pulo só. Cadê o nosso coordenador?